Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje nós vamos conversar sobre o público do seu canal e por que é importante definir quem é esse público. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, criadores! Sejam bem-vindos ao canal de sucesso, o canal que ajuda o seu canal a crescer de forma séria e correta. E hoje nós vamos falar sobre o público do seu canal e como é importante definir quem é esse público. E para você entender o que eu estou falando, vamos a um exemplo prático. Por exemplo, quando eu estava começando o meu primeiro canal em 2018, eu caí de paraquedas em um canal que falava sobre dicas de crescimento no YouTube. O canal até que era interessante, mas então qual era o problema deste canal? Porque eu não me inscrevi e ativei o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Não sei. E a resposta para isso é simples: o canal dela tinha vídeos sobre crescimento no YouTube e vídeos de maquiagem e o segmento dela não estava bem definido. Então o que eu fiz? Eu não me inscrevi no canal dela, unicamente por não ter certeza se o canal era de maquiagem ou sobre crescimento no YouTube. Porque o meu interesse era crescer no YouTube e não em maquiagem, porque eu sou homem. Seria o mesmo que você, minha criadora, entrar no meu canal e ver o vídeo sobre carros e crescimento no YouTube. O que você faria se o canal não deixasse claro se o canal fala sobre crescimento no YouTube ou sobre carros? Você se inscreveria? Deixa aí nos comentários que eu quero ler. Entendeu o porquê é tão importante definir quem é o seu público-alvo? Eu acho que sim. Outro problema em não definir o seu segmento é que acaba prejudicando as notificações e visualizações do seu canal. Com isso, seu alcance também vai por água abaixo. Porque o YouTube reduziu o número de notificações do seu canal. Entendeu? O YouTube quer que as pessoas passem o maior tempo possível assistindo vídeos na plataforma, e se as pessoas que assistem os seus vídeos esperam que elas assistam o máximo possível, pois quanto mais as pessoas passam assistindo vídeos na plataforma, mais os anunciantes sentem confiança para anunciar os seus produtos dentro do YouTube. E quanto mais anunciantes, mais o YouTube ganha e mais os criadores de conteúdo ganham, pois o nosso CPM e o nosso RPM aumentam e, consequentemente, a nossa receita dobra de valor líquido. É mesmo? E se você é novo ou nova na plataforma e não sabe sobre o que eu estou falando, é o seguinte: dentro do nosso YouTube Studio existem duas métricas, o RPM e o CPM. O CPM significa custo por mil, é quanto os anunciantes estão querendo pagar a cada 1000 visualizações. Já o RPM é quanto os criadores de conteúdo ganham por 1000 visualizações. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Essas informações mencionadas sobre CPM e RPM só estão disponíveis para quem faz parte do programa de parcerias do YouTube. Por isso eu não mostrei no meu YouTube Studio. Mas assim que eu bater a marca de 1000 inscritos, eu vou ficar mais próximo de abrir a aba de monetização, e com isso eu vou poder explicar melhor como funciona essas métricas e como você pode dobrar a sua primeira receita do AdSense. Mas voltando ao assunto, o que também pode acontecer se você não definir o seu nicho de atuação é o seguinte: o YouTube tem um sistema de notificações. Então, se você é inscrito ou inscrita em um determinado canal e esse canal posta 2 vídeos por semana, e um dia você posta vídeo sobre o YouTube e tem 1000 notificações e 1000 visualizações. Segundo dia de postagem você tem 1000 notificações e 900 visualizações. E o que vai acontecer na próxima semana que você postar um vídeo novo falando sobre crescimento no YouTube? O YouTube não vai mais mandar 1000 notificações, ele vai mandar 900 notificações. E por que isso acontece? É porque o YouTube entende que o conteúdo do canal não é mais do seu interesse e por isso ele para de te notificar. 3. E segundo, os vídeos do seu canal acabam entrando em uma coisa que eu chamei de efeito gangorra. Isto é, uma hora as visualizações estão lá em cima e outra hora estão lá embaixo. E assim sobe e desce, é muito prejudicial para o seu canal, porque você acaba tendo 2 públicos de nichos diferentes. E dificilmente você vai conseguir agradar os 2 públicos, além de correr o risco de o YouTube parar de mandar as notificações do seu canal. Entendeu como pode virar uma bola de neve?
você falar com mais de um público. Agora a única coisa que pode virar uma bola de neve é a sua inscrição, pois se você quer crescer o seu canal de forma séria e correta, já clique no botão de inscreva-se para não perder os próximos vídeos do canal. Porque aqui eu entrego o ouro que os caras só entregam em cursos pagos. Então se você quer crescer na plataforma, inscreva-se já. Desde já obrigado pela inscrição. Mas voltando ao assunto, depois de definir o seu nicho, que é o tema que vai ser falado no seu canal, vamos falar sobre os tipos de canais. E para você que não sabe sobre o que eu estou falando, é o seguinte: existem dois tipos de canais no YouTube, os pesquisáveis e os de entretenimento. Vamos a exemplo de canais pesquisáveis: canal de sucesso, Paty Machado, Dicas do Geoli. Vamos a exemplos de canais de entretenimento: Whindersson Nunes, Porta dos Fundos, Ei Nerd. Então nós temos esses dois tipos de canais no YouTube, que eles podem mesclar o conteúdo produzido. Mas como eu disse há pouco, um canal pode estar mesclado com outro. Por exemplo, vamos pegar o canal de sucesso e o canal do Whindersson Nunes. Quando o Whindersson Nunes lança um vídeo, ele pode falar de qualquer assunto, porque as pessoas esperam um vídeo do Whindersson Nunes. Já no canal de sucesso, quando lança um vídeo, depende muito do conteúdo que está sendo falado no vídeo. Por exemplo, se eu lançar um vídeo de como excluir um vídeo do YouTube, provavelmente a maioria vai ignorar esse vídeo porque não agrega conhecimento para a pessoa que está assistindo. Mas se eu lançar um vídeo de como ganhar inscritos no YouTube, com certeza o canal vai bombar de visualização, porque é um interesse mútuo. Agora você acha que acabou? Não! Agora nós vamos falar sobre os formatos de vídeos no YouTube. Existem três tipos de formato de vídeos que são muito comuns e eficientes quando você for conversar com o seu público. O primeiro é o vlog, é onde você faz um vídeo com o celular e fala com a câmera e consequentemente acaba falando com o seu público, principalmente se seu canal for sobre viagens. O segundo formato é o de gameplay, que consiste em gravar a tela do computador ou do celular, ou até mesmo no celular, e mostrar como passar uma determinada fase ou pelo chefão da fase. O importante é mostrar e narrar o que está passando na sua tela. E por último, mas não menos importante, temos o formato de tutoriais. Aqui nesse tipo de vídeo se enquadram. E por último, mas não menos importante, temos o formato de tutoriais, que nesse tipo de vídeo se enquadram maquiagem, edição, ou até mesmo o canal de sucesso é um canal de tutorial, porque nós te ensinamos a crescer na plataforma de forma séria e descontraída. Então, como exercício do vídeo, anote o tema que você vai tratar no seu canal. Qual é o nicho? Isto é o segmento que você vai falar no seu canal. E defina que tipo de vídeo você vai produzir. Coloque tudo aí nos comentários que eu vou ler e responder a todos. E também é importante você ter isso anotado para não se perder no meio do caminho. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou responder a todos. E se você chegou aqui por causa desse vídeo, fica a dica para você deste vídeo sobre as razões ou motivos que te levaram a ter um canal no YouTube. Te aguardo lá e até semana que vem com mais um vídeo do nosso canal de sucesso. Muito bem, pessoal, por hoje é isso e obrigado por assistir, e eu não vou descansar até você ter um canal de sucesso.